Olá, continuando o estudo de Romanos, capítulo 1, nós vimos que Paulo não se envergonha do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, do judeu, do gentio, porque no Evangelho se revela a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o meu justo viverá pela fé. Por quê? Aí vem o versículo 18, que é um dos temas mais mal compreendidos da palavra de Deus e de difícil aceitação por parte de muitos. Por que Paulo diz que o meu justo viverá pela fé? Por que ele diz que o Evangelho é o poder de Deus? Por que ele disse... Versículo 16 começa com o porquê, porque ele está pronto a anunciar o Evangelho. O 17 começa por quê, porque a justiça se revela pela fé. E o 18 começa por quê, e o porquê do 18 é porque do céu se manifesta a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Então, por que ele diz que precisamos viver pela fé? Fé, a gente sabe, Hebreus 11 diz que pela fé, a fé é o fundamento, a substância daquilo que a gente espera. Ter fé é quando você é persuadido da verdade, você crê na verdade, Ter fé é agir segundo aquilo que nós recebemos. Você lê Hebreus 11, fala de homens e mulheres de Deus que pela fé eles fizeram isso, fizeram aquilo, pela fé eles obedeceram, pela fé eles foram pelo caminho que Deus os chamou aí. Por isso, só o justo não se envergonha do Evangelho, porque o justo vive pela fé. E ele pode então se regozijar nessa fé que ele vive. Somente o justo vai viver desse modo, porque tem algo novo que é manifestado dos céus. E quando fala assim, o que do céu se manifesta sobre os homens? A maioria vai dizer, alguma coisa amorosa, Não, Deus fala, Paulo diz, a ira de Deus. E essa ira de Deus vai até o capítulo 3, falando dela e de suas consequências. É algo que é muito importante, ele revela que é manifestado a ira. A palavra manifestado é apocalipsis, é a mesma palavra de revelação, de apocalipse, Mas a gente precisa então ter revelação do que é a ira de Deus. A história da humanidade, quando ela passa diante dos nossos olhos, nós podemos aí compreender um pouquinho da ira de Deus, porque ela se manifesta na história da humanidade, porque a humanidade vem multiplicando a iniquidade e vem multiplicando a impiedade, vem multiplicando a falta de amor, que talvez tenha atingido o ápice nos nossos dias, porque Jesus disse que nos últimos dias faltaria o amor, por causa da multiplicação da iniquidade. Então a ira de Deus é revelada sobre todos os homens, sobre toda impiedade, sobre toda injustiça. Impiedade é não viver de modo piedoso, é não querer conhecer a Deus, é se rebelar contra a verdade de Deus, é se rebelar contra a palavra de Deus. É tudo isso que ofende a glória de Deus, a impiedade. Injustiça é o modo como nos relacionamos com o nosso próximo. Nós o rejeitamos, nós o perseguimos, nós falamos mal dele e aí nós cometemos injustiça. Então, a ira se manifesta contra a impiedade e a injustiça. A piedade pode ser muito bem definida nas tábuas da lei, nos 4 primeiros mandamentos que Deus deu a Moisés no monte, em Êxodo 20, quando ele diz, não terás outro Deus, não farás imagens, vai descansar diante do Senhor.
E a injustiça se manifesta na sequência dos mandamentos, né? Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não vai falar mentira, e todos esses mandamentos que, se seguirmos, não cometeremos injustiça. Então, Paulo é motivado a pregar o evangelho por causa da ira de Deus. Porque do céu se manifesta a ira de Deus, ele diz, né? E a justiça é descoberta pela fé, exatamente para escapar do julgamento da ira de Deus. E isso é muito sério, porque o evangelho é Cristo, né? O evangelho é glória de Deus, o evangelho é centralizado em Deus, o evangelho não é centralizado nas necessidades humanas como tem sido pregado muitas vezes nas igrejas, né? Falando o homem do que ele precisa, que você precisa de amor, você precisa de carinho, você precisa de cuidado, né? Mas o evangelho não fala. O evangelho verdadeiro não é assim, junte-se a nós e você será abençoado. O evangelho verdadeiro fala de arrependimento, de ira, de justiça, de fé, né? De arrependimento também. Então, por que será que as pessoas não gostam da ira de Deus? Por que elas evitam esse assunto? Por que esse assunto não é falado e não é pregado? Primeiro é porque é por causa da incredulidade. O incrédulo vai ridicularizar a ira de Deus. O incrédulo vai aceitar se você fala que Deus o ama, Deus é amor, Deus é lindo, maravilhoso e o aceita do jeito que ele é. Mas se você fala de ira, o incrédulo não vai aceitar esse assunto, não, é muito pesado. Outros vão dizer que essa coisa de ira leva à religião, leva a impor às pessoas medo. E não é isso, muito longe disso. Outros vão fazer oposição forte sobre falar sobre ira, porque acham que isso se refere a um Deus tribal do Velho Testamento, um Deus irado. E o Deus de hoje, ele não está mais irado porque Jesus levou a ira sobre a cruz. É verdade que a ira de Deus caiu sobre Jesus na cruz, mas é verdade isso, que a ira de Deus se manifesta dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens hoje. Paulo diz para hoje, ele está escrevendo algo novo, algo que é revelado. Alguns vão falar, olha, você não pode pregar desse modo, você não vai atrair ninguém desse modo. Você tem que falar de coisas boas, as pessoas já têm muitos problemas, porque acham que as pessoas vão rejeitar a mensagem. O problema que esse evangelho fácil, esse evangelho da bênção, é que esses seus pregadores pararam de pregar a respeito do evangelho de Deus, do evangelho acerca do seu Filho, do evangelho onde o Espírito Santo vem convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O evangelho onde o Espírito Santo não convence o homem do amor, vem convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, para que ele se arrependa e assim ele receba os benefícios do amor de Deus. Então, o evangelho que diz que do céu se manifesta a ira de Deus. E esse tema, a ira de Deus, ele é riquíssimo em Romanos. Se você tiver aí um tempinho, quiser parar o vídeo e ler, olha, além de Romanos 1,18, você vai ler Romanos 2,5, 2,8, 3,5, 4,15, 5, 8 e 9, capítulo 9, 22, 12, 19, capítulo 13, 4 e 5. E além disso, ele fala dessa ira em outras cartas também, 1 Coríntios 3, 13, 1 Coríntios 11, 31 e 32, 2 Coríntios 2, 14 e 17, 2 Coríntios 5, 10 e 11, Efésios 2, 3, Colossenses 3, 6, 1 Tessalonicenses 5, 2 Tessalonicenses 1, 7 e 8, Efésios 2, 3 fala que nós éramos por natureza filhos da ira como os demais.
porque andávamos no pecado. E quando se anda no pecado, o homem é filho da ira. O que significa isso? Destinado à ira. E não é só Paulo que fala da ira de Deus no Novo Testamento. Hebreus é forte. Hebreus 2 diz: como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação? Escapar de quê? Da ira. Hebreus 3, 7 a 11, a ira de Deus veio sobre Israel. Hebreus 6, 4 a 9, a ira de Deus sobre os que recaem no pecado. Hebreus 10, 27, a ira sobre os que pecam voluntariamente. Hebreus 12, 25, o Deus que é um fogo consumidor. E Pedro também fala dessa ira. 1 Pedro 4, 2 Pedro 3, fala do dia do juízo, da manifestação da ira de Deus. Judas, no seu livro, e todo o livro do Apocalipse fala da ira de Deus. E além disso, o livro do Apocalipse fala da ira do Cordeiro, que é muito forte, porque nunca se viu na história um cordeiro irado. Mas em Apocalipse fala da ira do Cordeiro. Pedro, quando está pregando em Atos 2, ele fala dessa ira. Paulo, em Atos 17, ele fala de uma ordem de Deus para que todo homem se arrependa, porque vai vir um juízo. E Jesus, será que ele falou alguma coisa sobre a ira de Deus? Em Lucas 12, 4 e 5, ele exorta que devemos temer a Deus que lança a alma no inferno. Em Mateus 11, ele fala sobre várias cidades: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída, ai de ti, Cafarnaum. Falando falando da ira. Em Lucas 16, ele fala a história de Lázaro no céu e o rico no inferno, experimentando a ira de Deus. Em João 3, ele fala que para que ninguém pereça. Ele está falando, ao mesmo tempo fala que Deus amou o mundo, e ele diz na sequência, para que nenhum pereça, para que ninguém caia sobre a ira de Deus. Em João 3,36, João Batista fala que a ira de Deus permanece sobre aquele que não crê. E ainda João Batista exorta os seus ouvintes como para não fugir da ira vindoura, ou para fugir da ira vindoura. Em Marcos, capítulo 9, Jesus fala também, versículo 44. Também na história da igreja, vários homens de Deus, Martim Lutero, João Calvino, e o mais famoso autor aí, que fala forte sobre a ira de Deus, é Jonathan Edwards. Ele tem um sermão famoso que você acha aí na internet, é Pecadores na Mão de um Deus Irado. E através das suas mensagens muitos foram convertidos, não porque tiveram medo de Deus, mas que viram o terror do pecado, viram o pavor que o pecado traz, e viram a glória da santidade de Deus, porque eles conheceram o terror do Senhor. Eles experimentaram que só tem vida em Jesus Cristo, nosso Senhor, e por isso precisamos escapar da ira de Deus, escapar do seu julgamento, nos arrependendo e nos entregando a Deus. Olha o que o Martin Lloyd-Jones falou, um desses livros que tenho ali. Deus não muda, ele continua sendo o mesmo fogo consumidor. E a menos que as pessoas venham a ele porque desejam conhecê-lo e se disponham a amar o seu tipo de vida, de nada vale virem. A função do Evangelho é levar pessoas a Deus e reconciliá-las com Deus. Não é encher as igrejas, não ter boa estatística, mas reconciliar os homens com Deus, ou seja, livrá-los da ira futura. E aí, no próximo vídeo, eu vou falar das consequências dessa ira sobre gentios e sobre judeus. Então, mas voltando, por que não me envergonho do Evangelho de Cristo? Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se
revela a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o meu justo viverá pela fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. O fato da ira de Deus se manifestar dos céus é muito bom, porque quando a ira se manifesta sobre a vida de alguém, a pessoa é convencida do seu pecado. E aí a pessoa pode se arrepender e chegar a conhecer Jesus Cristo, nosso Senhor, Jesus Cristo, nosso Salvador. Grande abraço. Aí dê um like, né? Se for relevante para você, compartilha, estuda a palavra de Deus. Até aqui, Romanos 1,18.